Pronto. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos ao nosso último encontro, né, do Quinta Ciência Bloco Evolução. E antes da gente começar, eu vou passar os avisos. Quando estiver perto do final da palestra, eu vou liberar o formulário de presença aqui no chat. E vocês podem preencher ele, mas só vai receber certificado quem participou de, no mínimo, 2 das 3 palestras do bloco, certo? Em relação a perguntas, vocês podem ir enviando elas no chat, ou quem se sentir mais confortável, ao final da apresentação da nossa palestrante, nós vamos ter um tempinho destinado às dúvidas, e vocês podem ligar o microfone ou a câmera, certo? Agora, nós vamos ter a palestra intitulada A Beira d'Água, a História Evolutiva dos Cetáceos, que vai ser ministrada pela doutoranda Brenda Godoy Alexandre. Brenda, ela é bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutoranda em Genética pela mesma instituição. Ela é integrante do Laboratório de Citogenética e Evolução Animal da UFRGS e tem experiência na área de Genética do Desenvolvimento, Genética de Populações, Genética de Conservação e Evolução, com foco no grupo Cetácea. Sua tese de doutorado é intitulada Investigações sobre a estrutura e impacto genômico temporal na população de Tursiopsis truncatus, no arquipélago de São Pedro e São Paulo. Brenda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer ter você aqui com a gente. E agora eu passo a palavra a você. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Agradeço muito pelo convite. Então, como ela já me apresentou, né? Meu nome é Brenda, sou mestre e agora estou fazendo doutorado. E é um prazer aqui apresentar esse assunto que eu gosto tanto, né? Essa história que eu digo que é a minha história favorita, que é a história evolutiva dos cetáceos, né? Então, o título da minha palestra é A Beira d'Água, a História Evolutiva dos Cetáceos. Então, para começar, né? Quem são os cetáceos? Como vocês já sabem, né? É o grupo das baleias e dos golfinhos. E apesar deles serem esses animais com que muita gente acha que eles são peixes, né? Que eles têm essa forma corporal, né? Nós da biologia sabemos, né? Que eles são mamíferos, né? Como todos os mamíferos, eles amamentam, eles têm glândulas mamárias, cuidado parental. Eles possuem 3 ossículos auditivos, o martelo, a bigorna e o estribo. E o maxilar é constituído apenas de um osso, que é o osso dentário, né? Então, aqui são algumas características que todos os mamíferos compartilham. Mas, exatamente pelos cetáceos terem essa forma corporal, serem esses animais tão diferentes dos outros mamíferos, por muito tempo não se soube onde está localizado o clado dos cetáceos dentro da árvore evolutiva dos mamíferos, né? Com quais grupos eles estão mais relacionados, né? Com quais grupos de mamíferos dos cetáceos são mais próximos? Porque, analisando a morfologia deles até pouco tempo atrás, não se relacionava com nenhum outro grupo. E para a gente conseguir responder essa pergunta, a gente tem que voltar no tempo, né? Olhar para trás e lembrar que os mamíferos, eles tiveram sua origem em terra, né? Ou seja, obrigatoriamente, os cetáceos também, né, tiveram um ancestral terrestre, fizeram a transição da vida terrestre para a vida aquática. E essa história do passado dos cetáceos para responder essas perguntas, né, a gente vai começar essa história em 1832. Quando um morador de Louisiana, né, um agricultor, ele encontra o que ele chamou de um monstro marinho gigante, e os paleontólogos na época foram investigar e viram que acharam que fosse um réptil marinho de 30 metros de comprimento, chamaram de basilossauro, né? Basilossauro quer dizer o rei dos répteis. Em 1839, o paleontólogo Richard Owen, ele identifica o basilossauro como um cetáceo com formato de serpente, né? Por causa desse comprimento. E apesar de ele ter sido considerado um cetáceo, o basilossauro ficou muito famoso e o nome pegou, né? Então ele nunca perdeu esse nome de réptil e ficou sendo conhecido, então, que o rei dos répteis nunca foi destronado. Além disso, viram que, na verdade, esse animal não tinha 30 metros de comprimento, eram mais de um indivíduo, que eles agruparam a coluna vertebral dele e acharam que ele tinha
que era um animal de 30, 40 metros, mas na verdade o Basilosaurus ele chega a uns 17 metros de comprimento. Em 1919, baleeiros, né, encontraram uma jubarte com pernas. Eles relataram que parecia um taco de beisebol enfiado numa colina, numa montanha. Essa perna, a parte externa, tinha cerca de 60 centímetros e ainda se prolongava para dentro do corpo por aproximadamente 1,20 m. Em 1950, foi a primeira vez que os cetáceos foram relacionados com outro grupo de mamíferos, que foram encontradas semelhanças entre as células do sangue de cetáceos com mamíferos ongulados. Mamíferos ongulados são todos os mamíferos que possuem casco, né? Em 1979, o paleontólogo Philip Gingerich, ele viaja para o Paquistão atrás de fósseis em leitos de rochas do Eoceno, aqui para a gente, botei a linha do tempo para a gente identificar aqui o Eoceno 50 milhões de anos atrás, né, em relação ao Holoceno, o período atual. E nessa região do Paquistão, então, que ele estava em busca desses fósseis, era nesse período do tempo, era o antigo litoral do Mar Tétis, né? O que resta do Mar Tétis hoje é o Mar Mediterrâneo. E nessa busca, ele e a equipe deles encontraram um crânio com estruturas de ouvido igual ao dos cetáceos atuais e chamaram esse animal de Paxetídeo. Nesse mesmo ano, explode a guerra no Afeganistão e o Paquistão começou a receber muitos imigrantes ilegais, por isso ele fecha as fronteiras do país e o Gingerich e a sua equipe tiveram que se retirar do Paquistão. Em 1983, o Gingerich foi atraído por histórias de fósseis de cetáceos no Egito. E lá ele encontrou o que ficou conhecido então como Vale das Baleias, no deserto do Saara, que era o leito, né, o deserto do Saara era o leito do antigo Mar Tétis. Lá eles encontraram uma grande quantidade de fósseis, principalmente de basilossauros, né? O Vale das Baleias ele ficou conhecido pela quantidade de fósseis de baleias e não tanto pela diversidade de espécies desses fósseis, né? E lá foi encontrado o primeiro basilossauro com pernas. Eram pernas pequenas, porém com músculos das coxas bem desenvolvidos. Então, não eram pernas que teriam como sustentar o peso desse animal. Por isso, foi a hipótese que foi levantada que eles provavelmente tinham uma função de cópula, talvez. Que nem algumas espécies de serpentes atuais, que possuem pequenos membros posteriores que ajudam a segurar a fêmea durante a cópula. Então, foi uma hipótese que foi levantada para talvez uma provável função dessas pequenas pernas. Em 1991, o Tevsin, que é aluno do Gingerich, ele vai para o Paquistão e lá ele encontra um fóssil de cetáceo com um corpo robusto e pernas musculosas. Porém, quando ele chega no aeroporto, ele foi caracterizado com um excesso de bagagem, não teve dinheiro para pagar e teve que deixar o grande achado dele numa caixa no aeroporto. Enquanto isso, nesse mesmo ano, saem os primeiros trabalhos com genética que apontaram que os cetáceos e os artiodáctilos eram os grupos de mamíferos, que os cetáceos eram mais próximos dos artiodáctilos do que de outros grupos de mamíferos. Em 1992, o Gingerich retorna ao Paquistão e lá ele encontra o fóssil, o achado do Tevsin, né? E colocou o nome, então, desse animal de Ambulocetus. Além disso, ele encontrou um novo cetáceo com pernas e com o focinho comprido e fino, que ficou conhecido como Hemitonocetus. Em 2007, um técnico do laboratório do Tevsin, por acidente, ele quebra um crânio de Indurrius, que é um artiodáctilo do Eoceno, da época do Eoceno, e expondo os ossos do ouvido desse animal. E ali eles perceberam que o ouvido do Indurrius tinha características que somente são encontradas nos cetáceos, nos ouvidos de cetáceos. E assim o Indurrius ficou conhecido como sendo o elo perdido entre cetáceos e artiodáctilos. Porque, então, ele era um animal mais antigo que a gente tem registro, que tem características de cetáceo, que no caso o ouvido, e de artiodáctilo, que no caso, tanto o Indurrius quanto outros... no caso, o Indurrius é um artiodáctilo, né? Mas tanto no caso do Indurrius como de cetáceos com patas,
eles possuem esse osso, que é o astrágalo, com esse formato aqui, que só os artiodáctilos dentro dos mamíferos possuem esse formato de tróclea, onde se liga, então, o pé, né? É o osso tornozelo, que liga a tíbia, né? A perna no pé. Então, ele tem esse formato. Aqui, o astrágalo do Indurrius, aqui de um cetáceo já extinto, né? Do do Paxitus, né? Paxetídeo, que eu tinha falado ali, na linha do tempo, de um porco e de um cervo. Assim, então, ficou sendo conhecido como esse elo entre, né, os cetáceos e os artiodáctilos. Assim, com isso, pôde-se localizar, pôde-se saber onde estava cetáceo dentro de mamíferos, né? Ele se encontra aqui, junto com os artiodáctilos, formando, então, a ordem Cetartiodáctila. E se a gente olhar mais profundamente, né, a gente vê que, por estudos moleculares, está bem estabelecido, né, as relações entre as espécies dentro de Cetartiodáctila, e o animal terrestre mais próximo dos cetáceos é o hipopótamo, inclusive tendo um ancestral em comum, né, entre hipopótamo com os outros com cetácea. Aqui, para a gente se localizar mais ou menos no tempo, né? Eu achei interessante essa figura. Então, mostra aqui que há 65 milhões de anos, né, quando aconteceu a extinção dos dinossauros, o que aconteceu foi que, nessa época, né, os mamíferos que existiam eram pequenos mamíferos, né, do tamanho de um musaranho. Ainda existiam poucas espécies. E com a extinção dos dinossauros, acontece que muitos nichos ficaram disponíveis, né? Aconteceu essa grande extinção desses animais que eram os predadores, que dominavam, né, a Terra. Então, a partir da extinção dos dinossauros, aconteceu a diversificação dos mamíferos, né? Eles começaram a ocupar esses nichos que estavam disponíveis e criar uma grande diversidade de hábitos e de formas, né? Então, aqui o Indurrius, a datação do Indurrius é 50 milhões de anos atrás, né? E aqui mostrando que a partir de então aconteceu essa rápida diversificação dentro de cetácea, e comparando aqui no tempo com o surgimento dos primeiros primatas, primeiros hominídeos, né? Mas o que a gente tem que cuidar quando a gente fala sobre evolução é que a evolução, né? Muitas vezes as pessoas imaginam a evolução como uma escada, como algo linear, como algo que tem um fim. Umas formas que vão transicionando, espécies que vão vão modificando e se transformando em outras espécies, né? E a evolução não acontece dessa forma, né? Ela não é uma escada, ela é como se fosse uma árvore, né? Então, com diversos ramos, que alguns ramos vão se perdendo, vão se extinguindo ao longo aqui do tempo, e outros vão permanecendo, né, e dando origem a novas espécies, né. Então, quando a gente olha para trás e olha essas espécies de cetáceos já extintos, a gente está falando não de que uma espécie deu origem à próxima espécie, né? E sim, esses foram os fósseis que foram encontrados, esses foram os fósseis que foram registrados, muitos deles por caracteres morfológicos se tem como relacionar uns com os outros, para fazer, por exemplo, que nem essa árvore aqui, né? Aqui mostrando aqui os locais onde foram encontrados esses fósseis, mostrando aqui que, então, os cetáceos tiveram origem ali na região que hoje é a Índia e o Paquistão, e depois eles foram se distribuindo pelo resto do globo, né? Então, aqui eu trago a série para vocês terem uma ideia do que realmente a gente está falando, né? Eu vou falar de algumas espécies, alguns pontos alguns ramos dessa árvore, mas com certeza não vou falar de todos, né? E para terem uma ideia de como aconteceu essa história evolutiva.
Então, vou começar com o clado Rhyolite, né, que é o artiodáctilo mais próximo do grupo cetácea, que é o grupo onde se encontram endúrrios, né? Então, o clado Rhyolite, ele tem registro fóssil de aproximadamente 55 milhões de anos atrás. Esses animais, eles eram um pouco maior que um gato. Eles possuíam membros delgados, pés com cascos, né, como todos os artiodáctilos. Eles possuíam ossos pesados, o que indica que eles não eram nadadores, assim, caminhantes de fundo, de leitos de rio, como, por exemplo, os hipopótamos, né, que também são caminhantes de fundo. Pela dentição, pela análise isotópica dos isótopos dos dentes, eles eram animais herbívoros, e então eles têm o ouvido médio, com essa característica de cetáceo, né, que é a presença do invólucro, né, que o invólucro é uma estrutura encontrada apenas em cetáceos. Então, o ouvido médio, ele é uma cavidade cheia de ar em todos os mamíferos, né? E essa parede dessa cavidade, ela varia de espessura entre as espécies. Mas os cetáceos, eles possuem essa parede muito mais espessa que outros mamíferos, né? E essa parede espessa do ouvido médio é chamada invólucro. Então, o clado Rhyolite é o único grupo, né, de animais que possui invólucro, além de cetáceos. Depois, né, a gente tem a datação daí a gente vai entrar no clado cetáceo, realmente, né, com a datação do cetáceo mais antigo, sendo do clado Paxetide, né, do grupo dos Paxetídeos, com aproximadamente 50 milhões de anos. Eles eram animais que tinham um tamanho semelhante a um lobo, só que com um focinho mais longo. A dentição deles indica que eles se alimentavam de peixes. As órbitas oculares eles são localizadas próximas uma das outras, mais no topo do crânio, e eles possuem a diferença deles, do ouvido deles para o ouvido dos cetáceos atuais, é que o ouvido dos cetáceos atuais é um ouvido interno, né? O ouvido dos cetáceos atuais é como se fosse uma caixa de ossos, uma caixa óssea, que está suspensa por ligamentos. Então, ela como se ela estivesse solta do crânio, né? Então, ela é uma caixa suspensa por esses tecidos, né? Por ligamentos. E é através disso, né? Por causa dessa estrutura, então o que acontece, né? Nos cetáceos, eles captam o som pelo um tecido que fica interno à mandíbula, né? Na parte interna posterior da mandíbula. Então, eles abrem a boca, captam as ondas, eles captam as ondas por esse tecido que encaminha, então, que transmite essas ondas para o ouvido, né? E é através desse sistema que eles sabem da onde está vindo o som. No caso dos paxetídeos, essa caixa ainda está presa ao crânio, né? Então, eles não têm essa habilidade de saber a direção do som embaixo d'água. Por isso, provavelmente, eles não mergulhavam muito profundamente, não eram nadadores tão especializados assim. Os ambulocetídeos, então, com uma datação de aproximadamente 49 milhões de anos, eles tinham um tamanho aproximado de um grande leão marinho. Eles possuem patas e cauda musculosa, né, patas curtas. Eles têm esse corpo robusto, provavelmente eles não eram predadores muito rápidos, e viviam em ambientes, os registros fósseis, então, eles foram encontrados em ambientes fluviais, mares rasos e possivelmente pântanos. Então, acredito que esses animais, eles tinham um comportamento semelhante aos crocodilos, que ficavam imersos, né, com esses olhos mais no topo da cabeça, né, e esperando o momento certo, então, para atacar as suas presas, né, que nem a gente vê, né, no comportamento dos crocodilos atuais. Os Hemipanoscetídeos, então, eles têm uma datação de 48, 41 milhões de anos atrás.
Os olhos são menores, a audição é mais especializada para o ambiente aquático, são animais que são encontrados em ambiente fluvial, né? Provavelmente águas turvas, e isso foi com a evolução aqui desse grupo aqui, foi acontecendo uma especialização da audição para o ambiente aquático. Eles possuem uma rigidez do pescoço, estabilização, que permite uma estabilização da cabeça, né? Provavelmente, por essas características, eram nadadores mais rápidos. O esqueleto deles lembra muito como se eles fossem grandes lontras. E possuem modificações na morfologia dos molares, que indicam, então, uma diferenciação na dieta alimentar deles. Os protocetídeos são cetáceos que datam de 49, 40 milhões de anos atrás, e eles foram os primeiros cetáceos a serem encontrados, então, em águas marinhas, né, em leitos marinhos, e distribuídos pelo globo. Ou seja, né, eles já eram nadadores muito mais eficientes. Os ossos nasais eram mais retraídos, tinham olhos pequenos também, e existe uma grande diversidade de espécies dentro desse grupo, né, de características morfológicas, não só na dentição, mas também no corpo das espécies do grupo dos protocetídeos. E eles possuem membros posteriores reduzidos, porém capazes de sustentar o corpo deles em terra, e a hipótese é que eles viviam de forma semelhante a focas, a lobos e leões marinhos, com hábitos de vida em terra, por exemplo, socialização, reprodução, mas que iam para a água para se alimentar. Aqui o clado dos basilossauros, né, o clado basilossauride, com 41 milhão, datados a 41 milhões de anos atrás. Eles têm uma única abertura nasal que deslocou para trás da cabeça, em direção aos olhos. Possuem nadadeiras como membros anteriores, já possuem, então, esses membros anteriores com essa forma de pá, né, com forma de nadadeira, e os membros posteriores bem reduzidos, como eu comentei ali quando eu falei da linha do tempo. Então, os basilossaurídeos são os primeiros cetáceos obrigatoriamente aquáticos. Há 34 milhões de anos atrás, tem os primeiros registros do grupo Odotocete, né, dos odotocetos, que é incluído não só espécies de odotocetos já extintas, mas também é onde se encontra os cetáceos atuais, o grupo dos cetáceos com dentes, né, que são, no caso, golfinhos, cachalote, orcas, baleias bicudas. Todos os cetáceos atuais que têm dentes são odontocetos. E eles possuem, então, eles possuem a dentição homodonte, né, onde todos os dentes têm o mesmo formato. E, além disso, uma característica aqui, esqueci de mostrar a figurinha, mostrando os dentes dos odontocetos, que são com essa mesma forma. E eles têm essa característica de crânio assimétrico. Os odotocetos possuem um crânio assimétrico. Essa característica de crânio assimétrico, ela já foi encontrada de uma forma mais atenuada, não tão destacado quanto a assimetria encontrada em odotocetos, mas crânios assimétricos já foram registrados em cetáceos mais antigos, como o caso de alguns basilossauros. Protocetídeos também já tinham alguma assimetria ali no crânio. Algumas hipóteses são levantadas que talvez essa simetria tivesse alguma função já na audição. Também não se descarta a hipótese que poderia simplesmente não ter nenhuma função, né? Que simplesmente é uma diversidade ali, morfológica que estava acontecendo ali nesse grupo, né? Mas o que acontece nos odotocetos é que eles têm essa simetria bem destacada por causa desse órgão aqui do melão, né? Que é uma estrutura de tecido gordurosa, né? De tecido adiposo, que acredita-se que teve origem porque uma estrutura homóloga ao melon é encontrada em
em fósseis de cetáceos. E acredita-se que, então, essa estrutura tinha uma função como se fosse um tampão de nariz para esse orifício, né, para quando eles saem da água para respirar e para poder fechar, então, esse orifício para o mergulho. E foi dessa estrutura aí que se originou o Melon. Mas qual é a função do Melon em odontocetos atuais? O Melon, o que acontece, né? Os odontocetos, eles emitem sons de alta frequência, sons bem agudos. E eles produzem esses sons pelo nariz, né? Pelo orifício nasal. Eles possuem sacos aéreos próximos ao orifício nasal, e eles controlam essa saída de ar, né, para emitir esses sons superagudos. E o Melon, então, ele é uma estrutura que é responsável pela ecolocalização que existe nos odontocetos atuais. Então, eles emitem esse som. O Melon, ele é como se ele amplifica esse som, essas ondas. Essas ondas, então, vão para o ambiente, batem em objetos, em animais e retornam, onde elas são, então, captadas pela mandíbula, por aquele tecido que eu tinha comentado, e através dessa recepção dessas ondas, eles têm ideia de como, de distância, de onde estão os objetos naquele local, né? Então, a ecolocalização é uma característica de odontocetos, né, exclusiva dos odontocetos atuais. Já os misticetos têm aí a sua origem aí com os primeiros fósseis de misticetos são datados a 33 milhões de anos atrás. Os misticetos são as baleias com barbatanas, né? Então, aqui mostrando, né, que é uma rede de queratina do mesma composição das nossas unhas, que, no caso dos misticetos, no lugar de dentes, eles têm essas barbatanas que permitem o hábito deles de alimentação, que é o hábito filtrador. Na época que, né, há 33 milhões de anos atrás, né, a Antártida, ela estava começando tomando o local, né, que é o local atual dela, que é o Polo Sul, né? Então ela migrou, ela estava acoplada aos outros continentes, foi migrando para o Polo. Então, nessa época que surgiu os primeiros misticetos, a Antártida estava estava, né, uma história recente ali, né, tendo essa localização atual. E quando ela foi se movimentando para o Polo Sul, a água circundando ela foi cada vez se tornando mais gelada. A água gelada, ela é mais densa, né? Então ela afunda, né? Ela se encaminha para o fundo, e por correntes marítimas ela depois emerge mais em direção, essas correntes direcionam ali para a linha do Equador, né? Então, quando essa água emerge, ela traz nutrientes do fundo oceânico, o que propiciou, então, uma abundância do plâncton, né? Um crescimento ali desses pequenos organismos, surgindo um novo nicho de alimentação. Então, encontrando fósseis de misticetos já extintos, a hipótese é que foram surgindo novas espécies que cada vez tinham essa... O que aconteceu? Antes, né, os odontocetos, né, se alimentam de peixes, né? Animais grandes vão se alimentar, têm a capacidade de se alimentar de animais maiores. No caso, esse grupo que deu origem, essas espécies que deram origem aos misticetos atuais, eles foram se alimentando desses pequenos organismos, e para compensar o tamanho, eles foram pela quantidade, né? Então, cada vez foram surgindo espécies que conseguiam, foi favorecido espécies que conseguiam ter uma maior abertura aqui da boca, né? Foram surgindo espécies
que a maxila foi ficando mais solta com o passar do tempo, até começar a surgir algumas espécies sem dentes, alguns animais sem dentes. E até animais mais parecidos com os animais que a gente vê atualmente, que tem essa abertura da boca super ampla, né? Essa maxila super solta e conseguem abocanhar, então, uma grande quantidade de água. Então, elas fecham a boca, expelem a água, esses organismos ficam presos nas barbatanas e com a língua, então, elas lambem as barbatanas e assim que elas se alimentam. Essa árvore aqui eu achei ela bem interessante, porque ela vai mostrando o surgimento, então, dessas características dentro de cetáceos, né? Então, aqui com as primeiras espécies de cetáceos com hábitos semiaquáticos, depois ali com os basilosaurídeos, os primeiros animais obrigatoriamente aquáticos. Aqui, então, ainda, né, a gente se encontra aqui no Eoceno, né, com um ancestral em comum entre os misticetos e os odotocetos. A origem ali do hábito filtrador é um pouco anterior aqui, ó, no tempo, pelo registro fóssil, do que o hábito do que a habilidade de ecolocalização, né, que foi surgindo nos odotocetos. Mas por que entrar na água? Uma hipótese, a hipótese mais aceita atualmente, com base na dentição, comparando a dentição dos raiolídeos com os primeiros cetáceos, é que, como eu tinha comentado, os raiolídeos eles se alimentavam de plantas e, pelas análises, provavelmente plantas também terrestres. Então, a necessidade, ele não precisava ir para a água para se alimentar. O que se levantou como hipótese é que eles, provavelmente, por serem mamíferos muito pequenos, iam para a água, então, talvez, para encontrar um refúgio contra predadores. E daí eu trouxe esse videozinho que é rápido, do cervo-rato africano, que ele possui, que é um artiodáctilo, né, um pequeno artiodáctilo, que ele possui esse comportamento, que acredita que foi esse comportamento que aproximou os cetáceos os artiodáctilos, o clado reolídeo, do ambiente aquático para se refugiar de predadores, né? No caso aqui, ó, esse pequeno artiodáctilo ele se alimenta de plantas terrestres, e ele se encontra sempre próximo a ambientes com água, exatamente porque é na água que ele encontra esse refúgio. Even though the crowned eagle is actually smaller than the chevrotain, it has exceptionally strong feet and legs. It eyeballs the chevrotain. It swoops in for the kill. And so, the chevrotain hits the water. The eagle knows this boy. Its next move is to watch the water and wait for the chevrotain to come up for air. To survive, the chevrotain has made a second home for itself underwater. It can walk on the bottom like a little. Ó, como eles se deslocavam, né, dentro da água. Eles se deslocam, né, porque, enfim. The way the game has evolved, the most persistent player wins. The eagle waits. The chevrotain stays down. It can stay underwater. Que eu tinha comentado, né, que os primeiros cetáceos então eram caminhantes de fundo. While, like a submarine, the chevrotain surfaces unnoticed, taking in air and a little reconnaissance. The eagle waits some more. The chevrotain surfaces, and the eagle pounces. Whoops, sorry, it's a submerged rock. So much for the phrase eagle eye. The eagle seems baffled.
How could this happen? The Chevrotain wins this round of the battle. Hey, it's a battle that's been going on for millions of years. Who knows how it will further evolve? Então, aqui, né, esse videozinho curto para ter uma ideia de como acontecia, né, esse comportamento. Então, né, a partir daí também foram surgindo outras perguntas de como é que patas viram nadadeiras, né? Então, analisando tanto os fósseis quanto estudos genéticos, o que se viu, né, é que primeiro teve o surgimento de membranas entre os dedos, né, dessas redes interdigitais, para depois começar a ter cada vez uma redução maior dos membros posteriores até a sua perda, né? Apesar de que nos embriões dos cetáceos eles ainda apresentam os membros posteriores e depois eles vão sendo reduzidos com o decorrer do desenvolvimento, né? E muitos cetáceos possuem membros vestigiais, possuem na parte interna do corpo alguns ossos vestigiais. Não é algo incomum de se encontrar, né? Alguns vestígios de membros posteriores. Inclusive, né, o que é mais raro, que nem no caso ali da Jubarte, que tinha realmente um membro posterior, né? Externo. E concomitante a isso, né, os cetáceos, eles foi surgindo um aumento no número das falanges, né, que são os ossos dos dedos. Então, eles foram apresentando uma hiperfalangia, inclusive até os cetáceos atuais muito comum ter uma variação dentro das espécies no número de falanges, de ter alguns animais com mais falanges do que outros dentro da mesma espécie. Então, teve um alongamento desses dedos para depois acontecer essa encapsulação, né? Esse tecido, essa membrana foi encapsulando esses dedos e foi se tornando esse membro numa forma de nadadeira. Então, com essas modificações no corpo, né, na morfologia, reflete modificações na evolução do nado, né? Então, esses primeiros cetáceos, eles se deslocavam na água como ali, o caso ali daquele pequeno cervo, quanto dos hipopótamos, né, de caminhantes de fundo. Depois do corpo foram surgindo espécies com um corpo mais alongado, com membranas interdigitais, com uma forma de nado mais parecida, com uma cauda mais longa e mais musculosa, então nadavam de uma forma semelhante às lontras, que, no caso, os cetáceos, né, os mamíferos, que têm hábitos aquáticos, eles nadam com um deslocamento dorso-ventral, né? A ondulação do corpo nesse sentido de dorso-ventral, ao contrário dos peixes que têm essa movimentação do corpo lateral para se deslocar dentro d'água, né? E até então surgirem espécies que têm esses membros anteriores alongados, encapsulados, numa nadadeira, os membros posteriores foram surgindo espécies que foram cada vez ficando menores, esses membros até sumirem, e a cauda musculosa, né, com o surgimento dessa nadadeira caudal, né. Mas como explicar o surgimento de novas formas, né? Como é que acontece essas modificações? Um campo da biologia, né, que surgiu no século XIX e que vem ganhando força cada vez mais como uma área para explicar a diversidade de formas encontradas entre os organismos, é a Evodevo, que é um campo da biologia que junta conhecimentos da biologia do desenvolvimento, de evolução, de genética, inclusive de ecologia, de outras áreas, né, da biologia, para então conseguir levantar essas hipóteses, essas explicações. E a Evodevo, ela surge, então, também
dentro dessa área de observações de mutações, né, de mutantes. Então, aqui, né, eu trouxe algumas imagens, por exemplo, dessa senhora, né, que tem um chifre na testa, ou dessa mosca, que drosófila, né, a famosa drosófila, organismo modelo de genética, que foi muito utilizado para se entender evodevo, para se entender a genética por trás do desenvolvimento, que possuíam patas no lugar das antenas, que foram alguns indivíduos nasciam com patas, não era tão incomum assim ver algumas mutações, como mutações com os olhos de cor diferente, mas essa mutação ficou muito famosa, né? A que nascia pata nos lugares das antenas. Então, ou por exemplo, aqui no caso desse golfinho, né, que possuía membros posteriores externos também, igual lá o relato lá da Gilbarte com patas, com membros posteriores. Então foi investigando, foi observando que não era tão raro assim surgirem mutações que pareciam que as estruturas eram certas, as estruturas eram conhecidas, mas surgiam em lugares errados, né? Lugares que não, enfim, não eram convencional. E através dos estudos de mutantes, desses mutantes que ficaram conhecidos, esses mutantes que nasciam a estrutura certa no lugar errado, ficou conhecido como mutantes homeóticos. E foi através dos estudos dessas mutações em Drosophila que foram descobertos esses genes por trás dessas mutações. E esses genes, eles se localizavam no mesmo cromossomo e na mesma ordem que eles eram expressos ao longo do embrião. E por eles estarem todos juntos, eles ficaram sendo chamados de caixa de ferramentas, né? Então, ficaram sendo conhecidos como os genes homeóticos, que é um grupo dos genes do desenvolvimento, que se expressam no início do desenvolvimento embrionário, determinando o que cada segmento do embrião vai se tornar. Então, os genes, estudando os genes, esses genes homeóticos, que também são conhecidos como genes ROX, foi visto que eles são, aqui comparando os genes ROX de uma drosófila e de um camundongo, foram vistos que existe um alto nível, aqui um embrião de um camundongo, né, que existe um alto nível de conservação entre os genes de todos os animais, né, são os mesmos genes, que acontece aqui em tetrápodes, esses genes sofreram duplicações, e dentro de tetrápodes eles são organizados em 4 grupos de parálogos, né? Os ROX A, B, C e D. Então, tem um trabalho muito famoso, né? Que esses genes eles são tão conservados que fizeram um experimento onde pegaram um gene responsável pelo desenvolvimento dos olhos de Drosophila e inseriram no embrião de camundongo. Então, eles silenciaram o gene de olhos do camundongo, inseriram esse gene de Drosophila, e o que eles viram é que o camundongo se desenvolveu normalmente, com olhos de camundongo, olhos, né, um camundongo normal, mostrando, então, a importância, né, a conservação, como esses genes são conservados e a importância deles no desenvolvimento embrionário. Então, eles que comandam, ali dão um primeiro comando, dizendo o que aquelas regiões do embrião vão se tornar. E alterações neles, quando, por exemplo, aqui nessa imagem, né, uma alteração num gene, uma modificação, uma mutação, uma duplicação, pode, então, acarretar nesse surgimento de estruturas em lugares estranhos. O cluster ROX-D, dentro de tetrápodes, foi cooptado durante a evolução para regular o crescimento e padronização dos membros e dos dígitos. Então, aqui são 13 genes. Entre o D9 e o D13, então, mais relacionados com o desenvolvimento dos dígitos, e entre o D4 e o D11, mais relacionados
com o desenvolvimento do braço, né, do braço e antebraço. Existem já pouquíssimos trabalhos, todos recentes, porque essa é uma área recente, onde é analisado esses genes ROX em cetáceos, né? Então, são poucos trabalhos, tanto que eu trouxe eles, estou mostrando eles aqui. Esse aqui é mais antigo, esse artigo do Colaboradores é de 2009, e detectou, então, sinais de seleção no ROX-D12 e no ROX-D13 dentro de cetáceos. Aqui, esse trabalho do ano passado, se não me engano, é do ano passado ou do ano retrasado. Colaboradores, então, detecta a seleção no ROX-D11 dentro de cetáceos. Esse trabalho aqui, de 2016, da Mariana Neri e colaboradores, analisa diferentes genes ROX entre mamíferos aquáticos para detectar, para entender melhor essa questão da convergência dessas características, se tinha relação com a convergência, se tinha relação se eram os mesmos, se existia convergência molecular, né, por trás dessa convergência morfológica. No caso, eles encontraram que alguns genes são os mesmos, mas alguns genes são diferentes por trás dessas características em comum compartilhadas entre mamíferos aquáticos. E aqui no caso cetáceo, mostrando aqui o B1, o B9 e o D1 e o D12 como genes que detectaram seleção positiva. Então, a partir desses trabalhos, eu desenvolvi no meu mestrado, eu fiz uma análise do ROX-D12, com a inclusão do hipopótamo, porque até então, esses trabalhos anteriores, nenhum deles tinha incluído o hipopótamo numa análise molecular com genes do desenvolvimento. Eu resolvi analisar o gene ROX-D12, esse artigo ainda está, estou ainda preparando ele, né? Ele ainda não foi publicado. E essa foi a árvore que eu gerei no meu mestrado, né? Então, lembrando, essa árvore, ela não é uma árvore que conta a história do cetáceo, do grupo Cetartiodactyla, né? Para fazer uma árvore evolutiva de um grupo, precisamos de, enfim, mais genes, alguns genes, algumas regiões são regiões candidatas melhores para contar a história desses animais com mais robustez. Um gene do desenvolvimento, ele não conta a história do grupo, né? Ele conta a história do gene no grupo. Então, aqui, essa árvore conta a história do ROX-D12 dentro de Cetartiodactyla. E o que eu tive como resultado, né? Aqui, Artiodactylo sendo o grupo mais basal, cetáceo, né, o grupo mais antigo, cetáceos sendo o grupo mais derivado, e aqui no meio, aqui do caminho, aqui, né, no meio da árvore, o hipopótamo, como as árvores evolutivas, né, da mesma forma que as árvores evolutivas, correspondente à árvore evolutiva da história de Cetartiodactyla, né. Mas, então, o que eu posso concluir vendo isso aqui, né? O gene ROX-D12, que é responsável pelo desenvolvimento dos membros, o gene ROX-D12 de hipopótamo é mais similar ao gene ROX-D12 de cetáceos do que de artiodáctilos. Ou seja, por mais que um hipopótamo seja tão diferente dos cetáceos e possui membros, né, posteriores, que nem os artiodáctilos, o ROX-D12 dele é mais similar aos cetáceos. E, a partir desse resultado, eu resolvi analisar a presença ou não ver se existia presença de elementos transponíveis nessa região onde se localizava o ROX-D12. Mas por que eu resolvi fazer essa análise, né? E, primeiramente, né, o que são elementos transponíveis? Então, os elementos transponíveis,
Eles foram descobertos pela Barbara McClinton, vencedora por essa descoberta, ela ganhou o Nobel, né, de Fisiologia em 1983. E ela, observando padrões de coloração em milho, ela viu que esses padrões eles não seguiam as leis mendelianas, né? E ela então levantou a hipótese que existiam elementos controladores que geravam inversões cromossômicas e esses elementos eles eles tinham a capacidade de se deslocar, de mudar de posição e mudar esses padrões de coloração. Essa descoberta dela foi feita na década de 40, na época a sociedade científica não credibilizou a hipótese dela, ficou por muito tempo caído no esquecimento, né? Também muito por ser mulher, né? Ela não teve o respaldo que ela merecia. E somente com técnicas moleculares, depois de muito tempo, nos anos 80, que foi detectada a presença, então a existência desses elementos transponíveis, e assim ela ganhou o Nobel. Mas o que são realmente esses elementos, né? Eles são segmentos do DNA que eles têm a capacidade de se mudar de local dentro do genoma. Então, eles se recortam e se inserem em novos lugares. Quando eles fazem isso, eles geram alterações nos genes, no genoma. E essas alterações, elas podem ser resultar em doenças, por exemplo, tem alguns elementos transponíveis que são relacionados com alguns tipos de câncer, quanto novidades evolutivas que podem, raramente, né, porque é mais difícil isso acontecer, mas eles podem gerar essa diversidade, eles são fontes de variabilidade, né, então muitas vezes essa variabilidade pode ser negativa, mas também ela pode ser positiva e surgir, assim, novidades genéticas. E esse artigo aqui de 2010, ele traz esse trabalho, ele faz essa análise de elementos transponíveis dentro de uma região de genes ROX, do cluster ROX-D, em esquamados, que é o grupo das serpentes e dos lagartos, e compara com outros répteis, e com outros animais também, ave, mamífero. E o que ele vê é uma coisa que não se esperava, que a presença de elementos transponíveis, que aqui são esses asteriscos, aqui é os genes ROCD13, ROXD12, ROXD11, D10, o gene EVX, e os asteriscos são os elementos transponíveis. Então, o que aconteceu aqui? Que eles encontraram uma grande quantidade de elementos transponíveis dentro de esquamados. E por esses genes serem muito conservados, que nem eu tinha comentado, e como assim, né? Como assim esses genes são conservados, né? Tipo, por que eles são conservados? Exatamente porque eles têm um papel muito importante no desenvolvimento dos animais, né? No desenvolvimento embrionário, ou seja, uma alteração nesses genes, uma mudança nesses genes, uma mudança nesse embrião, nesse estado tão inicial, a probabilidade de acontecerem ali aberrações, mudanças que vão ser maléficas ali para o desenvolvimento do embrião. Muitas vezes esse embrião vai morrer antes de nascer, ou se nascer pode ter uma alteração que não permita ele gerar uma prole. Então, o ambiente tem uma pressão seletiva forte em cima dos genes do desenvolvimento para eles se manterem do jeito que eles estão. Então, elementos transponíveis, que são fontes de variabilidade, são fontes que causam rearranjos onde eles se encontram dentro de genes do desenvolvimento, é algo que foi algo novo, né? E eles relacionaram essas mudanças com o alongamento do corpo dos esquamados e com a redução até dos membros até a perda, no caso de serpentes. Eu, lendo esse artigo, resolvi fazer uma análise similar nos cetartiodáctilos e nos mamíferos em geral, porque eu peguei outros mamíferos para comparar. O que eu encontrei? Foi detectado um elemento transponível
Aqui só explicando a imagem, né? Aqui são alguns animais que foram utilizados nessa análise. Aqui é o gene, em vermelho, o gene EVX, o verde ROXD13, amarelo D12, rosa o D11 e aqui o laranjinha o D10. Essas regiões cinzas no meio são as regiões intergênicas, né? Que foi nelas, principalmente, né? Em pretinho e azul são os elementos transponíveis que foram detectados nessa região. E eu quero chamar atenção para esse elemento que eu botei em cor azul. Porque ele se encontra em praticamente todas as espécies de mamíferos, com exceção de uma aqui, que foi se não me engano, foi o roedor. Foi o roedor. E ele se encontra o mesmo elemento na mesma posição, praticamente, que é entre o GNVX e o ROXD13. Quando eu comparei esses elementos entre si, eu vi que existe uma alta homologia, que eles têm uma alta similaridade dentro de cetáceos e também o gene esse elemento dentro de javali também ele agrupou dentro com os outros cetáceos analisados. E também tem uma alta conservação nesse elemento dentro de carnívoros pinípedes, também com furão, né, mustelídeo, e urso polar. Então, assim, aconteceu um alto nível de similaridade entre espécies de carnívoros que têm associação com o ambiente aquático. Não furão, mas o grupo mustelídeo, eles têm a lontra, ariranha, né, enfim. O urso polar, ele é um mamífero aquático também, né? Ele possui membranas interdigitais, tem uma alta dependência do ambiente aquático. E esse resultado, ele é muito inicial, né? Eu não investiguei a fundo, mas é um sinal que talvez esse elemento, talvez ele esteja se mantendo conservado, porque talvez ele possa ter alguma função importante aí dentro do cluster do COX-D dentro desses grupos. E eu quero chamar a atenção que está numa região intergênica, né? Não é nos genes. O que as pesquisas dentro da área Devo, dentro dessa área da genética, para tentar entender a diversidade, vem mostrando, né? Quando começou a ser a genética surgir, o que se falava muito era a importância dos genes, né? Os genes, eles são responsáveis pelas estruturas, pelos aminoácidos que formam proteínas que vão formar as diferentes tipos de tecidos, morfologias, enfim. Então, era muita importância, o foco era os genes, né? E quando começaram a olhar a quantidade de genes e comparar entre os animais, o que se viu foi isso aqui, ó, que tem animais que nem sempre a quantidade de genes está relacionada com a complexidade dos animais. Olha aqui onde está mamíferos, né? Comparando com angiospermas, pteridófitas, enfim, peixes, aqui esponjas marinhas, protozoários, olha aqui a quantidade de genes, né? E então, o que foi levantado? A importância, talvez os genes não sejam assim tão que tem um papel primordial aí, né, para essa diversidade. E até então já se sabia da existência dessas regiões intergênicas, que eram regiões consideradas DNA lixo, DNA que não tem importância, não tem função. Tanto aqui que mostrando aqui, ó, no caso do genoma humano, olha o que é dentro do genoma humano a quantidade do genoma que é codificante, né? Que é genes, que é exons, aqui, ó, 1,5%. O resto é
elementos repetitivos, os elementos transponíveis, heterocromatina, né, que é o DNA super condensado ali, inacessível, não serve para nada, né? O que vem cada vez se vendo mais? Que talvez essas regiões estejam a resposta da diversidade que a gente encontra, né? Quando a gente compara a quantidade de região não codificante entre os diferentes níveis, entre os diferentes grupos de organismos, a gente vê que parece que está mais relacionada a quantidade de região não codificante com complexidade do que com regiões codificantes, né? Então, por quê, né? Porque o que se vê é que a natureza trabalha com o que ela já tem, o que ela muda é a forma que esses genes são regulados, a forma que esses genes são expressos. Então, as modificações, e isso é resultado do ambiente, muito também influência do ambiente, né? Então, mostrando aí que está tudo relacionado, né? Não o ambiente com a nível molecular, né? Então, dependendo de onde esse indivíduo está inserido, do ecossistema que ele está inserido, isso pode alterar as expressões desses genes. Não só isso, outras coisas influenciam, obviamente, mas então a gente vê aí a importância de estudar a regulação gênica e estudar o que era até então considerado DNA lixo, né? Então, quais seriam os próximos capítulos para estudar a história da evolução dos cetáceos, né? Seria, claro, até o ano passado, esse ano, se não me engano, saiu também um artigo falando de achados fósseis, nova espécie de cetáceo encontrada, de cetáceo já extinto, né? Então, isso é claro que são muito importantes esses achados paleontológicos para entender melhor essa história, mas também a importância de estudar esses genes do desenvolvimento, como esses genes são regulados, e assim entender melhor como é que aconteceu essa história incrível, né? Que é a passagem de animais do ambiente terrestre para o ambiente aquático aí como cetáceos. Vou deixar aí de dica aí, né? Esse livro aqui do Sean Carroll, Infinitas Formas de Grande Beleza, que fala muito sobre essa questão da diversidade, de como é que surge essa diversidade de formas, fala sobre os genes do desenvolvimento, fala sobre essas regiões regulatórias, enfim, é um livro muito, muito bom, eu recomendo para todo mundo, tanto biólogos quanto não biólogos, para lerem esse livro. E o livro A Beira d'Água, né, que ele é do paleontólogo Carl Zimmer, eu sou suspeita porque é um dos meus... Acho que, se não é o meu livro favorito, tá ali entre os favoritos. E eu me baseei muito nele. Ele foi bem inspirador para mim durante o mestrado. Eu me baseei muito nele para fazer essa palestra. E ele conta como, então, a vida sai da água, né? Como fala, né, essa questão que, enfim, todos nós somos peixes, né? Todos nós viemos, né, dos peixes. E como a vida sai da água com esses primeiros peixes, com essas patas, como peixes com patas, e depois termina o livro falando com a volta à água pelos cetáceos. Ele é bem legal, ele fala sobre como é que contextualiza historicamente como impactou essas descobertas na época. Eu recomendo fortemente esse livro. E esse documentário está disponível no YouTube, ele é um documentário antigo, mas eu acho ele legal, ele mostra os paleontólogos que estão aí envolvidos, né? Mostra o Gingerich, mostra vários outros paleontólogos que estão envolvidos aí e também outros cientistas, não só paleontólogos, né? Estão envolvidos aí nessa história para desvendar a história dos cetáceos. Esse artigo também, né? Que é do Tevsen colaboradores, esse artigo é de 2009, e ele é muito legal, ele mostra mostra assim, várias espécies de cetáceos já extintos, descreve enfim, ele é bem completo, descreve os fósseis, quanto fala sobre essa questão, levanta hipóteses sobre comportamento e tudo mais. Quem se interessa por tema também recomendo ele.
E muito obrigada. Vai ser meu e-mail errado aqui. Obrigada, Brenda, pela sua apresentação. Nós temos uma pergunta. Tá, desculpa, eu acho que eu devo ter passado o tempo, né? Não, sem problemas. A primeira pergunta foi de Israel Silva. Ele perguntou: existe alguma explicação evolutiva do porquê das baleias possuírem uma garganta tão estreita, visto que elas são animais enormes? Olha, realmente eu não vou saber te responder essa parte, porque eu não, enfim, não é algo que eu estudei para pegar e te dizer porquê, né? Eu realmente essa parte tem muitos trabalhos mostrando a evolução de várias partes do corpo das baleias. Eu estudei várias, mas realmente a garganta eu nunca nem vi artigo falando sobre esse assunto, mas pode ser que tenha e eu não tenha lido. Então, me desculpa, mas não vou saber te responder essa pergunta. Mas talvez, né, seja relacionado com o que elas se alimentam, né? Com o tipo de alimentação delas. Mas realmente não vou saber não vou falar coisa errada aqui, então melhor não responder. A segunda pergunta também foi de Israel. Ele falou: além dos elementos transponíveis, o crossing over pode ter interferido na variabilidade genética desses animais também? O crossing over, ele é fonte de variabilidade, né? Mas, ou seja, né, ele pode sim estar envolvido com esses processos, mas também enfim, o crossover é algo que acontece, né? Ele é uma das principais fontes de variabilidade aí, né? Genética e tudo mais. Provavelmente também está envolvido nessa variedade aí que existia entre as espécies, né? De cetáceos já extintos e que existe até hoje nos cetáceos, existe uma grande variabilidade dentro dos cetáceos atuais, como eu falei, ali no número de falanges, que muda dentro da mesma espécie, às vezes aparece aí cetáceo com membro posterior, enfim, que nem eu falei também ali da simetria craniana, enfim, a variabilidade está aí, com certeza existem não só alimentos transponíveis, não só crossing over, existem diversas ferramentas aí que geram enfim, geração de variabilidade pode ser diversas fontes, né? Então, com certeza, aí que está como próximos passos, né? Estudando cada vez mais essas fontes de variabilidade para entender esse surgimento dessas novas formas. A próxima pergunta é de Alessandra Leonardo. Ela disse: você saberia por que alguns pesquisadores relutam sobre a classificação Cetartiodactyla? Olha, esse Cetartiodactyla está bem estabelecido atualmente. Enfim, sempre vai ter gente para refutar essas questões classificatórias, né? Porque sempre classificação é aquela coisa, né? Sempre gera muita polêmica e são sempre questões, vamos dizer assim, da nossa necessidade ali de conseguir classificar as coisas e botar elas em caixinhas. Às vezes é meio difícil colocar essas coisas em caixas, né? Então, às vezes, classificar realmente até debates sobre o que é espécie, o que é grupo, o que é ordem, enfim, isso é um debate muito, muito complexo. Então, enfim, sempre vai ter, eu acho que, discussões sobre essas questões de classificação, ainda mais por serem grupos bem diferentes, né? Cetáceos, artiodáctilos, a gente olha e, enfim, realmente causa uma estranheza, né? Botar eles dentro da mesma ordem, de um ponto de vista visual apenas, né? Então, mas atualmente está bem estabelecido que a ordem é Cetartiodactyla, que os dois estão no mesmo grupo, enfim. Não temos Obrigada, mais gente. perguntas. Tem muitas parabenizações no chat. Todo mundo Muito gostou muito obrigada. da palestra. Obrigada, Brenda. Foi um prazer mais uma vez. Obrigada a todos que ficaram até o final. E semana que vem a gente vai ter um Hall da Ciência. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais, que em breve vamos estar divulgando. Até a próxima, gente. Muito obrigada. Obrigada a todos que assistiram. Obrigada novamente pelo convite. Prazer é nosso.
Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.